Eu morava num bairro de periferia e os meus pais são pessoas muito simples, né? O meu pai, ele era caminhoneiro, a minha mãe costureira, tiveram pouco estudo e naquele lugar, naquele ambiente, eu não sonhava com algo muito grande na minha vida. Faculdade, para mim, era uma coisa quase que impossível, porque os meus pais teriam que pagar. A universidade pública era uma coisa que nem passava pela minha cabeça de fazer, porque para mim não era só uma ideia distante, mas era algo na minha cabeça naquele momento, era coisa para rico. E eu não era rica, né? Eu não tinha dinheiro. Mesmo sendo faculdade pública não paga, era uma coisa para rico e não para pobre. E eu também não tinha tido acesso a um ensino de qualidade para conseguir passar no vestibular, para ir para o ensino, para ir para uma faculdade pública. Para mim, aquilo tudo era muito novo. Alunos sempre de escola pública, não é fácil ser de periferia, né? Tem muitos desafios, a violência, o tráfico de drogas, enfim. E tem muitas outras portas para você se entrar. Os ambientes, o ambiente na escola pública, nas periferias, ele é muito desafiador, sabe? São muitos problemas, assim, quem mora em periferia que vem de uma família pobre, essa pessoa enfrenta muitos desafios dentro de casa. Fui aluna de uma escola na Zona Leste de São Paulo, Célia Ribeiro Landim. E nessa escola eu tive acesso aos círculos desde o primeiro ano do ensino médio. Então, primeiro ano, segundo, terceiro. E aí, pra mim, foi muito importante. Eu era uma menina muito arredia. Eu cheguei no Célia muito sem expectativa, sem esperança. Cheguei, é isso aqui que a gente tem? Então vamos pra isso mesmo. Né? Não tinha muito caminho. E filha de mães solteiras, de uma família que, de certa forma, não era tão estabilizada, então não tinha muito o que fazer. E aí, quando eu pegava nos livros do círculo, quando eu ia para uma roda do círculo, eu conseguia viajar. Como aqui na periferia, eles têm muito... eu não vou ser nada, eu não posso ser nada. Aqui eu vou trabalhar no mercado, eu vou trabalhar num... E muitos querem ser advogado, cineasta, e falar, não, isso não é para mim. Para mim, eu olhava para mim e dizia assim, é impossível eu passar em Direito na faculdade. Universidade Federal ainda mais. Para mim era impossível, cara. Era como se fosse uma realidade distante demais para mim. Era como se fosse uma realidade assim muito longe, como se fosse daqui aos Estados Unidos. Não deveria ser difícil entrar na USP, né? Não deveria ser difícil para a gente chegar lá, né? Se é fácil para as pessoas de mais poder, por que é difícil para a gente quando a USP foi construída para a gente? Então, parte dos valores do nosso conselho é por que isso é difícil para mim? Isso não deveria ser difícil para mim e não deveria ser difícil para outros jovens. Hoje em dia, para a gente ver um jovem sair da periferia para crescer na vida, se a gente for analisar a história, ele teve que lutar muito, e muito para chegar lá, quando não deveria ser assim. Uma das coisas que para mim é muito forte, né? Eu sempre falo, a gente não pode deixar os jovens sozinhos. Porque eu sei que eles têm pai, têm mãe, têm tudo, mas tem coisas que os jovens não falam para os pais. Não. Não. Né? Tem uma poesia, né, Catalina, tão bonita da Cecília Meirelles, Isso. que ela fala que nós temos os pais de espírito. É muito bonito. Ela fala, não me digas que quem te deu corpo é teu pai e tua mãe. Muito mais teu pai e tua mãe foram os que te fizeram em espírito. E esses são sem número, sem nome, de todos os tempos. Eles são os escritores, né? Eles são os nossos pais de espírito. Essa ancestralidade, esses grandes escritores, eles saíram do narcisismo e se conectaram com o espírito humano. Eu sinto que muitas vezes, e hoje em dia estamos vivendo momentos bem difíceis, pessoas tristes, quando na realidade poderíamos estar muito mais próximos. O Dostoiévski fala, esse mundo podia ser o paraíso se a gente, a convivência, poder ser mais amigos de nós mesmos, amigos dos outros. Eu sinto que é uma grande oportunidade na literatura e também na arte, de fazer um mundo melhor,
porque as pessoas estão sozinhas. Essa coisa, e às vezes, como diz o Rilke, ou sozinhas, ou tem medo de ficar sozinhas, e tem relações, qual é aquela palavra? Indignas. Indignas, o Rilke fala. Quando a gente tem medo de ficar sozinho, a gente se submete às relações mais indignas. E a gente, através da literatura, né, proporciona o encontro humano através das obras. Você se reconhece, você reconhece o outro e tem uma alegria muito, muito grande, uma alegria profunda de você. E você começa a entender que esse mundo é bom, né? Que você pode confiar nas pessoas. Exatamente. E que você faz parte do mundo, né? Ele é seu também. Pode agir nele. E você entra, quando você, dependendo como você olha para as pessoas, né? Dependendo do teu olhar, você tem, as pessoas respondem ao nosso olhar. Se você olha com desconfiança, não é verdade, né? Você te devolve desconfiança. Então, esse que é o nosso trabalho dos círculos de leitura. As grandes obras, os grandes artistas nos ajudam a nos conhecer. A gente se reconhece neles. E com isso, né, a gente, porque uma vida, já diz Platão, uma vida não examinada não merece ser vivida. E a gente examina os livros, examina a nossa vida e criamos relações que a gente fala, né, Débora? A gente não tem medo de depender, porque a gente escolhe com quem depender. A gente depende desses grandes escritores e a gente depende da escola, dos alunos, e eles dependem da gente. Então, a gente somos pessoas que ninguém faz nada sozinho. Nada. Né? E não só a gente passa a se reconhecer, mas a reconhecer o outro também, né? Exato. E a ver como é diferente, como que ele pensa em uma coisa dessa, mas em cima do que ele pensa diferente, nos faz pensar outras coisas. Raízes, né? Constituir raízes é uma coisa muito importante. E é uma coisa que os círculos mostram, desde quando a gente vai ler, por exemplo, O Chão Adormecido no Baú dos Sonhos. A gente está falando de raízes ali. Aquele livro é pura brasilidade, é puro. Você pega no livro, você vai falar, meu, isso é minha ancestralidade, isso é minha raiz, isso é minha terra. E é isso que eu tenho que proteger também, né? Acho que o círculo, ele tem esse senso de pertencimento. Eu acho que agora eu tenho um senso de pertencimento muito maior. Eu me assumo como moradora da periferia, que está na periferia e que está lá ao mesmo tempo e que tem esse encontro, né, dos dois mundos. E que, de certa forma, além desse encontro entre esses dois mundos, eu sinto como se eu tivesse que levar um pouco, né, desse mundo que está aqui para lá. É justamente isso que você falou, né? De fincar raízes, mas principalmente levar desse mundo para lá, do mundo que ainda, de certa forma, é distante. Né? Que é esse mundo além da Zona Leste, além da periferia, além das quebradas, digamos assim. Eu lembro que tinha uma passagem desse livro do Kouros que o personagem falava que ele luta incessantemente para se tornar o homem que ele quer ser. E eu acho que é um pouco isso, quando a gente faz círculos de leitura, a gente está falando para esses jovens que eles podem se transformar e que eles podem acreditar e ser quem eles querem ser. Acho que é um pouco essa a teoria da mudança dos círculos de leitura. A gente está formando leitores, mas a gente também está formando cidadãos, pessoas que entendem quais são esses valores, essa essência, porque o círculo de leitura vai beber nessa fonte. Eu gosto muito dessa ideia da ancestralidade, né? A gente está trabalhando com obras que tratam desses temas universais. E, através disso, os alunos entram em contato e se transformam. E podem ser quem eles querem ser, que eu acho que é o mais importante. Quando eu entendi a teoria da mudança, eu me identifiquei totalmente com isso. Porque pensando na pessoa que eu era, sei lá em janeiro de 2022, uma pessoa que estava condenada, diria, a entrar totalmente no sistema e começar a trabalhar e viver a minha vida desse jeito, para a pessoa que eu sou hoje em dia, que entende que tem esperança de dias melhores, de coisas que podem vir, de prosperidade, de coisas boas, de evolução de mundo, de evolução pessoal, de tudo, que entende muito mais, que está muito mais presente nos círculos de vida, nas relações, em todas essas coisas, eu
eu vejo que eu, de fato, mudei. E muito disso veio por causa do círculo, veio por causa da casinha, veio pelos bons encontros, que a Catalina tanto fala. Eu acho que isso faz todo sentido agora. Porque no ensino médio a gente vive uma realidade, né? No ensino médio, nós vivemos uma realidade linear, né? Que a gente já sabe como é. Porque eu sei que no ensino médio eu vou vir para a escola, vou ter aula durante o dia, e dali eu vou para minha casa, faço minhas atividades e tudo normal. Quando é no outro dia eu volto para a escola. Ou seja, algo linear, contínuo, a mesma coisa todos os dias. E depois que eu saio do ensino médio, é uma realidade totalmente diferente. Uma realidade totalmente diferente. Muitas pessoas, quando saem do ensino médio, não sabem nem o que quer da vida. Quantas pessoas que saem do ensino médio não sabem nem o que é que quer fazer. Muitas vezes, eu quero ficar da mesma forma que eu quero, porque não tem uma perspectiva de vida. E o ciclo de leitura, ele muda totalmente esse nosso pensamento. O ciclo de leitura, ele nos dá um direcionamento, podemos dizer assim. Ele nos mostra o caminho. Muitas vezes nós estamos desnorteados, muitas vezes nós estamos sem nenhuma visão por onde nós caminharmos. E o ciclo de leitura é como se ele pegasse você e dissesse assim, vem por aqui, faz assim, que você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa magnífica, uma pessoa espetacular. Faça dessa forma, ou seja, então o ciclo de leitura é como se fosse um norte para a minha vida. E foi isso que aconteceu. Eu não tinha perspectiva, como eu falei antes. Mas depois do ciclo de leitura, eu tive uma perspectiva de vida. Eu disse assim, rapaz, quando eu sair do ensino médio, eu vou fazer isso aqui, que é o que eu quero para a minha vida, que hoje é o que eu estou fazendo. A experiência no círculo de leitura, com as leituras todas, convivendo com pessoas diferentes, fazendo essa jornada de São Bernardo do Campo até o Instituto Braudel, eu fui abrindo a minha mente para coisas novas, para o que seria possível de acontecer na minha vida. Então, o sonho de ir para a universidade ele foi sendo nutrido durante o círculo de leitura. Então, depois de 5 anos no projeto, eu acabei chegando ali aos meus 18 anos, né? Me formei, passei no vestibular e fui estudar jornalismo. Muito por inspiração no Norman, né? O Norman é jornalista e eu me inspirava muito nele, nas perguntas difíceis que ele sempre fez nos grupos de leitura. Eu achava aquilo incrível e eu dizia, eu quero ser jornalista e fazer perguntas tão boas como ele faz. Acho que eu nunca consegui, mas ainda fica a inspiração no Norman. Se a missão principal do Instituto é olhar para a América Latina, para o Brasil e entender os desafios da desigualdade, os círculos de leitura eles são uma conversa direta com uma parcela importante da desigualdade brasileira, que são esses jovens que estão na periferia, então, e que estão marginalizados. Então, ao mesmo tempo em que o círculo de leitura oferece para esses jovens todas essas referências que são importantes para que eles se desenvolvam como pessoas e que tenham um arcabouço para interpretar o mundo, o Instituto tem um outro lado, que é o think tank, que é trazer os técnicos, pensar políticas públicas, olhar para o desenvolvimento do Brasil e da América Latina. Então, o casamento entre essas coisas é trazer os jovens para as discussões de políticas públicas, porque eles são os mais interessados nisso. Eles são os maiores interessados nas políticas públicas de combate à desigualdade. Então, essa interação entre os técnicos, os quadros e os jovens, as lideranças da sociedade civil e os meninos dos círculos de leitura, é o que é a cereja do bolo que completa o trabalho. Conversar e debater os desafios das desigualdades social e econômica na América Latina e no Brasil, que vão dos intelectuais, dos técnicos, dos formuladores de políticas públicas, até a ponta, até os meninos, que são os maiores interessados nisso.